corrigir ninguém. E por que essa palavra pastoral? Porque você não quer corrigir ninguém, pastor. Porque se existe uma área onde o orgulho humano mais se pronuncia, esta área é a área da família. Nós podemos viver terríveis experiências a nível do nosso lar, mas quando interrogados, quando perguntados sobre como vai a nossa família, como nós estamos lidando com os temas familiares, via de regra nós não queremos ouvir nenhuma palavra crítica, nenhuma palavra de correção, porque nós sempre acreditamos que nós estamos conduzindo a nossa família de modo correto. Por vezes, nem mesmo o conselho das Escrituras são acolhidos com alegria, uma vez que a palavra manda que nós acolhamos as Escrituras com mansidão. Está lá na carta a Tito. Acolher com mansidão a palavra em voz implantada, diz o conselho do apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, que na altura estava na ilha de Creta, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas naquela ilha. Mas na área da família nós não somos muito positivos para ouvir, nem mesmo por vezes a voz de Deus nos orientando. Mas a minha função pastoral me obriga a passar por esse tema. E por que, pastor, te obriga a passar por esse tema? Por uma razão muito simples. Não existe dano maior à vida humana do que os danos de uma família disfuncional. Não existe dano maior ao ser humano do que o dano causado por um casamento desfeito, o dano causado por histórias que envolvem traições ou que envolvem outro tipo de pecado ou inclinação pecaminosa. E por conta disso, há alguns anos atrás, eu prometi a mim mesmo não tentar subir no púlpito com uma chave de fenda para apertar o parafuso de ninguém. Portanto, já é muito complicado a vida pastoral e o drama que você vive tentando pregar o evangelho numa era pós-cristã. Portanto, tudo aquilo que nós vamos tentar mostrar aos irmãos, nada mais é do que o que as Escrituras dizem a respeito dos diferentes temas envolvendo a família. Nós não temos nenhuma intenção de mandar um recado indireto para a família do irmão A, da irmã B. Portanto, tudo aquilo que você ouvir aqui, pode acreditar, ninguém trouxe informações suas privilegiadas para o pastor explorar. E eu estou longe de me deixar levar por um expediente desses. Portanto, irmãos, eu me achego com respeito, eu me achego com profundo temor, para, mais uma vez, tentar de alguma maneira fazer uma dissecação aqui desse cadáver, sem nenhum tipo de segundas intenções. A ideia é a ideia de poder ajudar.
é a ideia de poder contribuir, é a ideia de poder discipular almas humanas, vidas queridas, irmãos e irmãs, que talvez não consigam contemplar com toda a seriedade a questão do matrimônio. Ninguém precisa de nenhum tipo de iluminação extra para entender que o matrimônio está sob ataque. É muito mais fácil hoje você encontrar pessoas que caminham para o casamento com a ideia, assim, na algibeira do paletó, ou uma ideia num acessório extra que esteja ao seu lado, de, em qualquer tipo de emergência, levantar a bandeira do divórcio. Nós já temos lido suficientemente os evangelhos e entrado por esse caminho bíblico para compreender que Deus, na verdade, como diz as Escrituras, odeia o repúdio, odeia o divórcio, tem uma aversão ao divórcio, a uma sociedade ou a uma nação, no caso de Israel, que pudesse nascer, crescer e sobreviver à custa de votos não cumpridos, de palavra que pode facilmente ser voltada atrás. Esse foi um drama que os profetas que profetizaram para Israel tiveram que enfrentar, e não foi um drama solucionado pela profecia judaica, pelos profetas que trabalharam ao longo de todo o Velho Testamento até Malaquias. Na verdade, todos eles tiveram um desafio ou outro, numa época ou noutra da história da nação de Israel, por conta da dificuldade que o povo de Deus sempre teve de acolher o matrimônio como uma aliança impossível de ser dissolvida. Essa consciência teve que ser despertada pelo Senhor em diferentes épocas da vida de Israel. Portanto, os profetas falaram para o povo da aliança no Velho Testamento. Jesus teve que mais uma vez falar do tema quando ele foi provocado pelos fariseus, quando os fariseus chegaram para ele e perguntaram: é lícito emitir carta de divórcio à esposa por qualquer razão? E Jesus teve que elaborar uma teologia neotestamentária acerca do assunto, firmado nos fundamentos do que os profetas disseram no passado, para lembrar ao povo de Deus que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Portanto, essa é outra área em que os homens tentam a todo custo arbitrar, legislar, e com isso nós estamos vivendo um derrame de divórcio, um derrame de relacionamentos desfeitos, e com isso a igreja não ficou melhor do que isso. O problema se agigantou ao ponto de alcançar também os pastores, de maneira que hoje não é difícil você encontrar um pastor divorciado querendo o apoio de comunidades para poder desenvolver o seu ministério, o que na verdade são coisas que não coadunam uma com a outra. Há uma divergência entre a palavra de Deus revelada e um pastor que cedeu à tentação do divórcio, procurar de alguma forma pastorear a igreja. Portanto, os dias são maus, difíceis como sempre foram. Há um interesse, um bem maior, um interesse, aliás, bem maior no processo de divórcio
do que no processo da aliança matrimonial. Sempre foi assim no passado, foi assim nos dias de Jesus e é assim hoje. E, portanto, os pastores lidam com muita dificuldade, tentando, na verdade, equilibrar cada caso e cada história nessa corda bamba que é o casamento. Mas, meus queridos irmãos, este comportamento não é geracional, não é dos nossos dias, não é dos homens e mulheres do nosso tempo. Esse problema vem desde o Éden. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, desde o momento em que o pecado começou a nos ameaçar, os relacionamentos humanos começaram a sofrer. O primeiro drama narrado nas páginas das Escrituras Sagradas está dentro da família, quando Caim mata o seu irmão Abel por um problema de inveja, ciúmes, qualquer coisa mais ou menos nesse contexto. A Bíblia então inicia toda a história falando desse drama entre Caim e Abel, e ela vai em diferentes pontos ser muito clara, mostrando para nós a dificuldade de pais que dedicam um amor maior a um filho do que a outro, pais que elogiam mais um filho do que o outro. Vai nos mostrar na história de Jacó, que amava José e não escondia da sua família esse amor extraordinário por José. Isso levou os irmãos a terem uma fúria terrível contra o seu próprio irmão de sangue, José, e o vendeu para o Egito como escravo. A Bíblia não refresca em nenhum momento para onde os dramas familiares levaram famílias inteiras, clãs inteiros do Velho Testamento e até mesmo a nação. O povo no deserto queria a permissão de Moisés para poder repudiar suas mulheres. Diz o Senhor Jesus que Moisés cedeu por causa da dureza do coração. Observe como os dramas familiares são complicados para os líderes. Se nós não tivermos uma atitude autocrítica para olhar para todo o nosso extrato familiar e exercer nós próprios uma atitude mais certeira no sentido de restaurar a nossa casa, a nossa família perante o Senhor, o pastor terá muita dificuldade de fazer isso. Portanto, eles pressionaram Moisés. E Jesus disse, certamente, eu entendo que Moisés permitiu lá no deserto, lá no Velho Testamento, vocês darem carta de repúdio às suas mulheres e mandá-las embora. Mas Moisés fez isso por conta da dureza do coração. Nós trabalhamos no domingo passado a questão da dureza do coração e da cegueira espiritual como duas patologias espirituais que nós não podemos ter. Mais tarde, os escribas e fariseus, os homens responsáveis por todas as colunas do judaísmo nos dias de Jesus, os escribas e fariseus ainda estavam atolados nesse lamaçal, tentando perguntar a Jesus se era lícito repudiar a esposa por qualquer razão. Nós não precisamos fazer malabarismos bíblicos para dizer que nós não podemos fazer isso livremente depois que conhecemos a palavra de Deus.
o pecado de ter cometido um agravo contra a aliança do matrimônio é um pecado perdoado por conta dos dias de ignorância nos quais nós estivemos metidos antes de recebermos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas. É óbvio que esse pecado é um pecado perdoável, mas para nós que conhecemos a verdade, para nós que entendemos o que a palavra de Deus ensina e se pronuncia a respeito, não existe a menor possibilidade de haver um divórcio, a não ser por conta de relacionamento sexual ilícito, ou seja, a não ser que haja uma traição do leito conjugal, uma traição da aliança do matrimônio. Fora desse espectro, nós não nos divorciamos porque não conseguimos nos entender. Quem foi que disse que os relacionamentos humanos seria fácil, descomplicado? Não, os relacionamentos humanos são muito difíceis. As pessoas se tornaram difíceis e acredite, você não é só decepcionado, você também decepciona outras pessoas. Os relacionamentos humanos ficaram e ficam a cada dia mais complicados e difíceis. E aqui eu faço uma palavra de exortação aos solteiros. Não existe possibilidade de você casar com alguém e depois, um mês depois, 2 meses depois, 1 ano depois, se arrepender e dizer: eu não deveria ter feito isso, pastor. Por isso, casar deve ser uma decisão de 2 pessoas que verdadeiramente se amam e que pelo menos conseguem contemplar a bênção de seus pais e a bênção da igreja. Para que você não faça um casamento que amanhã ou depois se veja numa circunstância ou numa situação em que você precisa atentar contra ele. Então, hoje não mudou nada. As pessoas estão sempre preocupadas em conhecer a cláusula de exclusão. Qual é a cláusula de exclusão, pastor? Para a gente poder, desfazer o casamento. Será que eu posso desfazer o casamento porque ele não se firma em trabalho nenhum, em emprego algum? Será que eu posso desfazer o casamento porque ela afinal não se revelou uma boa cozinheira ou uma boa dona de casa? Porque havia esse tipo de divórcio lá no Velho Testamento, quando as mulheres demonstravam imperícia. Não são todas as mulheres que são cozinheira de forno e fogão. Tem gente que vai para a cozinha empurrado, não gosta de cozinhar, não tem inspiração, não tem vontade de se aproximar da cozinha. Então, eu posso largar minha casa por qualquer razão? Não. É bom que você fique informado que casamento aos olhos de Deus é uma ação indissolúvel. Não dá para a gente resolver o drama. Aí, às vezes, eu noto, eu já tive casos aqui na igreja, já no passado, a igreja foi mudando de rosto a cada período, aqui nesses 28 anos de fundação, e eu tive casos no passado em que o casal veio tentar me convencer que o divórcio era a única saída para eles. Quer dizer, a saída não é se arrepender, tentar transformar o coração, tentar transformar a vida e ver essa vida transformada. A saída é o divórcio. Na verdade, o divórcio é
a porta de saída mais ampla, mas não é a porta de saída divina em nenhuma ocasião da história do povo de Deus, narrada nas Escrituras. Nunca foi a porta divina e nunca será a porta divina. Eu já vou completando aí a minha 43 anos de união com a Lourdes, 50 anos entre namoro, noivado, casamento, e esperando em Deus que Deus me dê saúde para sustentar a aliança do matrimônio por tantos anos quanto forem necessários. Isso fora o pacto que nós temos, que é o pacto de não contrair segundo casamento em caso de viuvez dela ou meu. Como a Bíblia ensina, o pastor deve ser marido de uma só mulher e não tentar abrir espaço para um segundo casamento aqui ou ali na minha vida ou na vida dela, mas reconheço que nem todos têm esse dom de se anular e de abraçar o celibato caso fique viúvo. O fato, meus queridos irmãos, que mais nos interessa aqui hoje de manhã, é tentar caminhar com você na compreensão do relacionamento que Deus tem com seu povo e fazer os irmãos perceberem que é esse gênero de relacionamento que nós temos dentro do contexto da família biológica e que também transpira para a família de fé. As razões para se buscar um novo companheiro ou uma nova companheira são muitas. Tem gente que defende o divórcio por conta do direito de ser feliz, como se a vida como um ser humano caído nos deixasse eufóricos todo o tempo. Não. Casamento não é euforia 24 horas por dia. Outros defendem um novo casamento, um divórcio, um novo casamento, por conta de decepções, ou ainda simplesmente para surfar a onda do momento, onde existe uma defesa aberta dos relacionamentos sendo desfeitos em todo lugar e por todo canto da sociedade. Quem tem voz e autoridade no momento está falando: professores universitários, psicólogos, terapeutas. E quer saber de uma coisa? De todo o coração, não me interessa a opinião de nenhum desses cenários da sociedade. Não me interessa a opinião dos terapeutas, não me interessa a opinião dos psicólogos, não me interessa minimamente a opinião de qualquer pessoa envolvida no cenário das artes ou do conhecimento. Na verdade, minha grande plataforma de fé é as Escrituras. E, aliás, é por isso que nós nos assentamos aos pés do Senhor todos os domingos para examinarmos esse livro. É porque está aqui a fonte de autoridade para reger as nossas vidas, quer sejam elas como solteiros, como casados, jovens, idosos. A Bíblia Sagrada é a nossa plataforma de vida. Então, muito embora a história bíblica possa ser contada a partir dos pactos e das alianças, os homens se interessam mais sobre como poder quebrá-los com o mínimo de prejuízo. A história bíblica é contada a partir de dois grandes pactos,
o pacto da velha ou antiga aliança, que nós vulgarmente conhecemos como Antigo Testamento, e o pacto da nova aliança, o que nós comumente chamamos de Novo Testamento. Toda a regência do relacionamento entre Deus e as suas criaturas é regido por esse pacto. Quando a Bíblia faz uma clara exposição acerca desse pacto, diz que não há possibilidade de dois seres humanos unidos em matrimônio se separarem, porque Deus ajuntou. Não separe o homem, disse Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 6. É o que diz as Escrituras. Mas, voltando ao que diz a palavra de Deus, as relações humanas são regidas por esses dois pactos, e as relações entre criaturas redimidas pelo Senhor também são regidas por pactos. Por exemplo, nós acabamos de tomar a ceia. Isso pode parecer para você um rito religioso, simplesmente como o batismo nas águas, um simples rito religioso, mas isso não é um rito religioso. Na verdade, a ceia do Senhor é um elemento de unidade da congregação, é quando toda uma comunidade chega perante o Senhor para celebrar o sacrifício que foi feito na cruz. Portanto, não fica um negócio fora de lugar dentro do aspecto da igreja, quando cristãos se sentam à mesa do Senhor numa comunidade para, no instante seguinte, quebrar todo tipo de aliança que teve com essa comunidade, confirmada no batismo ou no voto de membresia que fez diante de todos nós. Aquelas palavras que nós concordemente dizemos sim com a ajuda de Deus, não é um negócio que possa ser quebrado. Quando eu me enjoar, sabe, eu acho que eu me enjoei da igreja e vou-me embora da igreja e desfaço esse pacto. Eu gostaria de convidar você para ler comigo no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, para você entender essa questão das alianças de Deus que se refletem no casamento. Malaquias, capítulo 2, último livro lá do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10 ao verso 14. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Veja que ele remonta à criação, ele remonta ao fato de que Deus é Senhor de Israel, e que não pode haver qualquer tipo de deslealdade nesse cenário de aliança no qual nós estamos inseridos. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. Ele está falando aqui de uma prostituição espiritual da nação, uma prostituição que se confirma na adoração a falsos deuses.
uma profanação da aliança que se confirma na maneira de se relacionarem deslealmente, dentro do aspecto de um povo vivendo sob aliança com Deus. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, dizendo: corrompeu-se com outros deuses, com outras crenças, com outros ídolos, o Senhor vai ter que enfrentar o juízo do Senhor. Esse é um assunto que Deus vai lidar com ele. Verso 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Por que que Deus tem essa postura resistente? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha de uma outra aliança. Ele foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Se você observar, o texto tem um fio condutor harmônico. Ele começa falando da aliança de Deus com toda a nação e termina falando da deslealdade à aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. Por que ele começa falando de uma aliança espiritual e termina falando da aliança conjugal? Porque, na verdade, isso tudo está no mesmo fio condutor. Nossos relacionamentos como casados dentro do cristianismo, nós estamos em aliança, não em contrato. Nós não assinamos contrato, nós, na verdade, fizemos a santa confissão através de juras, voto e também responsabilidade de desposamento de uma jovem na presença de Deus. E Deus é testemunha desse fato. A verdade é que outras testemunhas podem assinar no cartório, mas a testemunha número 1 é Deus. E Ele quer que o seu povo entenda que as mesmas regras que regem a sua aliança com Deus, rege a aliança com a mulher da mocidade. Essa mulher que inicia a caminhada com você, jovem, faceira, bonita, pele iluminada como um pêssego, e termina como um maracujá enrugado no fundo da gaveta. Mas a aliança não pode ser desfeita. E há uma razão aqui muito clara: não pode ser desfeita, porque Deus não desfaz a aliança que fez conosco. Há uma fidelidade irremovível em Deus. Ele não remove os termos da aliança conosco. A aliança foi feita eternamente no sangue de Jesus. Aliás, aliança alguma pode ser desfeita. A aliança do Velho Testamento foi cumprida, mas ela não foi desfeita. Por quê? Porque a Bíblia chama a aliança do Velho Testamento de estatuto eterno. Portanto, elementos que nós entendemos que fazem parte
da lei cerimonial do judaísmo, os sacrifícios e todas aquelas leis que estavam envolvidas nesse cenário, sim, elas foram cumpridas no perfeito e eterno sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Mas os termos da aliança não podem mudar. Entendam, eles não mudam. Na conclusão dessa perícope, eu vou ler com você, porque a conclusão é algo para o qual os irmãos deveriam ter atenção e temer. Todos os irmãos casados e todos os solteiros que pretendem casar com a bênção da igreja. Diz assim: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Você desposou uma mulher lá na sua mocidade, amadureceu todos os anos com ela, se submeteu aos mesmos vendavais e tempestades com ela, e a Bíblia manda que ninguém seja infiel para com essa mulher. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais o quê? Infiéis. A infidelidade, a aliança do matrimônio é advertida ao longo da revelação bíblica nos dois pactos. Tanto no pacto antigo quanto no pacto novo, Deus lembra para nós o agravo da infidelidade, o problema da infidelidade. Portanto, sexualmente guardem-se única e exclusivamente para o vosso cônjuge. A nudez feminina não é uma beleza a ser exibida publicamente a outros olhos, mas somente aos do marido. E vice-versa. E vice-versa. Pastor, parece-me chover no molhado. Nós vivemos numa época de infidelidade. Nós vivemos num tempo em que ser infiel parece ser a norma, a regra, não a exceção. Mas o que diz as Escrituras é que assim como estamos relacionados com Deus em aliança, nós também estamos relacionados com o nosso cônjuge numa aliança de matrimônio, não num contrato. Numa aliança. Aqui não existe uma combinação em termos dos bens, você fica com tais bens e eu fico com tais bens. Não é uma divisão de bens, não é uma divisão de interesse, é um compartilhamento de vidas. O tom é comparativo, ele parte aqui, o texto de Zacarias, da quebra da aliança feita no Sinai, contraposto com a aliança do casamento. A aliança com Deus estava representada na aliança conjugal desde o início, como o relacionamento em que Cristo mantém com a igreja está metafórica e figuradamente estampado no casamento.
ele representando o Senhor Jesus Cristo e ela representando a igreja. Que grande responsabilidade nós temos dentro do casamento. Mas, pastor, e se o meu cônjuge não representa Jesus? Ou se a minha esposa, pastor, não representa a candura submissa da igreja? O que fazer? Bem, se Deus fosse levar os nossos pecados na literalidade, nenhum de nós estaríamos vivos, já teríamos sido consumidos na sua ira. Mas é porque Ele vê sobre nós o sangue da nova aliança, Ele vê sobre nós o sangue do Cordeiro, é por essa razão que nós não somos consumidos. Portanto, queridos, a aliança do matrimônio não é o motivo de uma grande festa, embora nós a façamos, celebrando aquele dia. É um fato, é digno de celebração mesmo, do melhor bolo, da melhor roupa, dos melhores momentos, mas quando o pastor está ali e oficia aquele casamento, aquele matrimônio, ele toma os votos dos noivos. Agora, olhando nos olhos dele, diga: eu te recebo como meu marido, para amá-lo, querê-lo e conservá-lo, na saúde ou na doença, na enfermidade ou com saúde, na riqueza ou na pobreza. Quanto vale sua palavra, irmão? Talvez nós vivamos numa época em que nós tenhamos que ter assinatura, reconhecido firma, na presença de um tabelião para dizer, não, a assinatura é dele mesmo. A palavra não tem valor algum, mas não é assim na aliança. No livro da aliança diz que o seu sim deve ser sim, e o não, não. E o que passar disso é o quê? De procedência maligna. Diz que pelas palavras dos nossos lábios, nós seremos julgados e daremos conta no dia do juízo. Portanto, os votos que são pronunciados, invocando a presença de Deus naquele momento, são coisas muito sérias. E estão verdadeiramente defendidos pelas páginas da Bíblia Sagrada. Outra vez, a Bíblia é dividida em dois grandes pactos, em duas grandes alianças. O Velho Testamento, ele é chamado de estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Que não tem prazo de validade. O Novo Testamento é chamada de a nova e eterna aliança. Elas não podem ser desfeitas, por isso que juntas elas são conhecidas como todo o conselho de Deus, Velho e Novo Testamento. Aliança para Deus é algo muito sério, foi assim que ele se relacionou com as suas criaturas, as criaturas com as quais ele fez um pacto. E sabemos que ainda que formos infiéis, o que diz as Escrituras, Deus é sempre fiel. Portanto, casamento não se desfaz. Pelo menos dentro do cenário da comunidade cristã. Casamento não pode ser desfeito. Casamento pode ser, com certeza, testemunhado, organizado. A cerimônia pode ser toda ela conduzida, mas o pastor, nenhum juiz tem o poder de desfazer casamentos. Portanto, irmãos, considerem atentamente
em como Deus trata do assunto lá no Velho Testamento e como Deus trata do assunto no Novo Testamento. Olha, só para os irmãos terem uma ideia, Salmos 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para quanto? Para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Casamento faz parte dos desígnios divinos para a vida humana. E duram para sempre esses desígnios. A aliança é sustentada pela palavra de Deus, que não pode voltar atrás. E Deus espera que seus filhos também sustentem seus votos e posturas para com a ideia divina de matrimônio, entendendo que o seu sim é sim e o seu não é não. Pastor, pode haver situações que nos embaraçam. Olha, quantas vezes eu estive em situações embaraçosas. Quando é que o Senhor vai atribuir uma palavra de valor nisso? Quando os casais choram juntos os seus pecados, trabalham juntos suas deficiências, clamam juntos pela libertação do seu coração oprimido pela queda. Portanto, amados irmãos, não tentemos fazer as Escrituras dizer o que ela não fala. Ela não fala nessa possibilidade de separação ou divórcio. Além disso, as Escrituras baseiam o casamento em 3 importantes pontos inegociáveis. Vencida a ideia de que ele não é um contrato, mas é uma aliança inserida no conselho do Senhor, é importante perceber que casamento, dentro do contexto bíblico, é uma relação monogâmica. Ou seja, você não vai se casar com mais do que uma pessoa. Você vai viver para sempre atrelado àquela vida, querida vida, que Deus colocou do seu lado por algumas razões desconhecidas nossas. O casamento talvez seja uma das relações que melhor compatibilizam 2 seres humanos correspondentes, macho e fêmea. O casamento bíblico é um casamento monogâmico, exatamente como foi o do primeiro casal. Adão e Eva foram constituídos um para o outro a partir de uma intervenção divina. Não há 2 Evas no cenário, não há 2 Adões, não há, meus queridos, senão um ser humano do sexo masculino e outro do sexo feminino, que são correspondentes. Portanto, o casamento bíblico é heterossexual. Os movimentos de defesa dos direitos civis dos homossexuais podem gritar, podem espernear. Agora, não podendo contrariar o que diz as Escrituras, eles estão tentando retirar textos inteiros da Bíblia, torná-los censuráveis nas redes sociais, para que esses tais textos não sejam lembrados de modo amplo na sociedade. Mas qualquer ser humano pode dizer que não concorda, aliás, faz parte da natureza decaída humana, faz parte da natureza pecaminosa humana, esse ato de rebelião contra Deus, dizer que não concorda.
Você tem direito de dizer que não está de acordo com a sua vontade. Mas como Jesus nos ensinou a orar, faça-se a tua vontade, não a minha. A minha vontade é corrompida, a sua também é, movida por interesses, anseios, sensações, prazeres. Mas não é essa a ideia que norteia a mente e o coração do Deus de Israel, desde o Velho até o Novo Testamento. E o terceiro elemento da tridimensionalidade do casamento à luz das Escrituras é a sua indissolubilidade. As coisas se tornaram muito difíceis lá em casa, pastor. Mas deixa eu me fazer uma pergunta: qual é o teor de açúcar que você tem? Você é uma pera doce, fácil de ser deglutida? Você é uma pessoa adocicada enquanto a outra é totalmente amarga? A verdade é que as tentativas de fugir da aliança do matrimônio são muitas desde sempre. A igreja continua na sua tarefa praticamente solitária de hastear a bandeira do Evangelho em todo o tempo. Você não é trazido à casa de Deus por obrigação. Você não recebeu um destacamento da Polícia Federal tentando resgatar você de semanas, meses, sem comparecer à igreja e é trazido de forma coerciva aqui à casa de Deus. Não, nós viemos aqui porque a gente tem plena convicção de que nós não podemos nos salvar por nós mesmos, precisamos que o sacrifício de Jesus se agigante sobre a nossa vida, a graça de Deus se manifeste em nosso coração, nos oferecendo o perdão e que nós o recebamos como Senhor e Salvador para estarmos em sua casa e entrarmos em aliança com Ele. Celebramos esta aliança todos os meses. Nós não celebramos todos os dias, nem celebramos todos os cultos, porque o meu maior temor de celebrar a ceia todas as semanas seria cair num lugar comum, numa vala comum no seu coração, de maneira que você incorporasse isso como um simples rito na sua vida. Não, nós estamos relembrando que a nossa aliança com Deus, ela veio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, do ato de obediência do Filho de Deus, que se fez homem, que se fez carne e que morreu na cruz do Calvário, porque não restava um sacrifício perfeito. Israel havia derramado sangue de bodes, de touros, de carneiros, a vida toda. Mas o sangue dos animais não era suficiente para cobrir a culpa do pecado. Então, Deus o Pai envia o seu único filho, movido de um profundo amor por essa raça perdida que havia assumido um caminho de rebelião e fugido de Deus, para poder reconquistá-la, religá-la ao Pai. E Ele faz isso morrendo na cruz. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Portanto, toda a nossa esperança está na aliança eterna feita no sangue de Jesus, que aquele sangue é poderoso para nos purificar de toda maldade. E as nossas relações humano-afetivas, no casamento,
elas obedecem ao mesmo critério de aliança. É a aliança entre duas pessoas, entre eu e a minha namorada, a mulher da minha mocidade, a minha corça de amores. Estamos envelhecendo. Às vezes brincamos com as nossas pelancas. Olha, está cheio de pelanca aí, pastor. E é uma alegria poder envelhecer ao lado de uma pessoa com a segurança de que o sim dela foi efetivo e não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Nem mesmo se um deus grego passar ao lado dela, um Apolo da vida. Nem mesmo, minha querida irmã, se a mais bela de todas as mulheres passarem na frente do seu marido. Nós vivemos um tempo de provocações visuais. No passado, as mulheres se cobriam mais naquelas culturas. Hoje vivemos provocações de corpos descobertos por todo lado. E a quem, quer dizer, vá à praia e fique beliscando o marido. Poxa, mas se você foi para um lugar onde as pessoas tiram a roupa, não dá para beliscar um marido. Elas tiram a roupa ali. É melhor, ou você vai procurar um lugar mais reservado para você e a sua família, ou então, não tente dar beliscões mutuamente. São tempos de provocação. Pastor, mas o coração da gente precisa estar firmado em Deus. É verdade. Nossos corações precisam estar firmados em Deus. E sabe como eu interpreto aquele texto que diz que se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o? Lembra desse texto? É uma invenção do pastor? Não. Isso é cláusula da aliança de Jesus Cristo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a. É melhor você entrar no céu sem um dos olhos, ou ir para o inferno, queimar eternamente. É o argumento bíblico. Mas como eu olho para aquilo, tire a mão das coisas erradas e tire os olhos das coisas erradas. Repetindo, tire a mão de coisas erradas e tire os olhos de coisas erradas. É um com o outro, até que a morte nos separe. E a gente às vezes não entende essa terminologia. Por que até que a morte nos separe? Porque a única coisa que pode acompanhar o empenho da sua palavra é a sua própria vida. O dia que ela não deixar de existir, você não pode mais empenhar a sua palavra. Então, considere a sua palavra firme, até que a morte os separe. Amém, irmãos? Posso contar que você não se ofendeu com as Escrituras? Posso contar que você acolheu as Escrituras com mansidão essa manhã? E que a recebeu em seu coração para viver para sempre, até aquele glorioso dia. Eu já fiz uma oração, pedi a Deus que lá, quando a grande multidão aparecer diante do trono, que Deus deixasse a Lourdes do meu lado. Digo, Senhor, que ela fique do meu lado. Eu sei que lá nós todos seremos como os anjos. Nós não seremos distinguidos como criaturas sexuadas, mas permita que qualquer corpo que eu ou ela recebamos, que a gente fique ali, pertinho um do outro. Amém, irmãos?
Vamos orar.